Com isso, nós finalizamos a parte de proteínas e vamos falar agora sobre os ácidos nucleicos, pessoal. Vamos falar um pouco sobre o DNA e o RNA. E aí vocês devem ter em mente que os ácidos nucleicos, eles vão ser formados pela união dos nucleotídeos. E o nucleotídeo, ele segue, assim como nós vimos lá nas proteínas, eu disse a vocês que os aminoácidos, eles seguem uma estrutura fundamental, certo? Uma estrutura básica. Os 20 aminoácidos seguem a mesma estrutura, mudando apenas o radical. Os nucleotídeos são do mesmo jeito. Os nucleotídeos seguem uma estrutura básica, mudando apenas a sua base nitrogenada. O restante é igual, certo? E é claro, eu tenho um tipo de nucleotídeo para o DNA, eu tenho um tipo de nucleotídeo para o RNA. Mas, no geral, veja, eles seguem a mesma estrutura. Eles são formados por 3 estruturas básicas. Grupo fosfato. Lembra lá em sais minerais eu falei para vocês, o fósforo vai entrar na constituição do DNA e do RNA. Certo? Falamos disso. Então, olha para cá. Então, o nucleotídeo ele vai ser formado pelo fósforo, aqui no caso o grupo fosfato, que é o PO4-. Ele vai ser formado por um carboidrato, uma pentose. Eu também falei disso para vocês lá nos carboidratos. Veja que um capítulo vai servindo de base para o próximo. Lá nos carboidratos eu disse a vocês que tinham duas pentoses que vocês deveriam ter em mente, que era a desoxirribose, que é a pentose que forma o nucleotídeo do DNA, e a ribose, a pentose que forma o nucleotídeo do RNA. Pentose, carboidrato formado por 5 carbonos. E a base nitrogenada, isso aqui é o que basicamente vai alterar de um para o outro. No DNA eu tenho adenina, timina, citosina e guanina, as 4 bases nitrogenadas. Ao passo que no RNA eu tenho adenina, uracila, citosina e guanina. Veja que a única coisa que muda é que a timina no DNA é trocado pela uracila no RNA. Certo? Então tenham isso em mente. E aqui o nosso resumão de estruturas fundamentais dessas 2 moléculas. O que eu vou apresentar para vocês agora são as principais diferenças